A comunicação se transforma a cada dia, trazendo novas possibilidades para a convivência humana, e o facilitador para este campo é a tecnologia. Ao mesmo tempo que a internet possibilita a comunicação interpessoal, gerando interações independentemente da localização geográfica, ela é efetiva para transformar o mercado de produtos e serviços. Uma das estratégias que ganha espaço nos negócios nos últimos anos é o marketing digital, com atividades que atraem novos consumidores e garantem um diferencial para as empresas que querem vender e fidelizar clientes. O grande destaque nesse universo vai para o Instagram, que antes era uma rede social de compartilhamento de fotos para um círculo de amizades mais restrito, e hoje em dia conta com várias ferramentas e estratégias comerciais. De acordo com o relatório da empresa Resultados Digitais, em parceria com a We Are Social e a Meltwater, o Instagram se consolidou como a terceira rede social mais usada no Brasil, em 2023, com 113,5 milhões de usuários, ficando atrás apenas do WhatsApp, em primeiro lugar, com 169 milhões, e o YouTube, em segundo, com 142 milhões. O Instagram ele é bem mais recente do que o Facebook. O Facebook começou lá por volta de 2008, 2009, salvo engano. E o Instagram veio alguns anos depois. Quando a Meta, que antes era o nome Facebook, ela começou a trabalhar com Facebook for Business, começou a colocar ferramentas para empresas, porque enxergou um potencial de crescimento nessa área e como o próprio Facebook poderia lucrar com isso. Assim que foi criado o Instagram, passado-se um tempo, eles foram reproduzindo essas ferramentas no Facebook, tá? Só que o Instagram, ele tinha uma vantagem, ele tinha um poder de impactar muito mais com imagem, com vídeo, né? Então, a Meta, ela veio e trouxe as ferramentas de anúncio e trouxe as ferramentas comerciais para o Instagram. Então, depois de um tempo, a gente conseguiu criar as contas profissionais, depois separou para contas de criadores de conteúdos, tudo de olho no mercado que estava respondendo a isso, né? Então, o Instagram, antes do TikTok, ele tinha um poder absurdo de impacto pela imagem e depois com o vídeo. As pessoas no mundo todo, mas em algumas regiões em específicos mais forte ainda, e uma delas no caso é o Brasil, as pessoas começaram a utilizar as redes sociais para absolutamente tudo, para se relacionar, para autopromoção, para comprar as coisas. Então o Instagram, de olho nisso, criou a lojinha do Instagram, criou a questão dos links, e eu acredito que é uma proposta extremamente viável. Eu conheço empresas que faturam milhões pelo Instagram, e que se não fosse pelo Instagram, talvez não estariam faturando tanto, teriam aí uma jornada de e-commerce para fazer, ou até mesmo loja física. Eu venho da época que as campanhas eram criadas apenas no Google e no Facebook, não tinha o Instagram ainda, né? Então, existia uma ferramenta que você fazia as publicações, geraria os conteúdos, mas o Instagram veio como uma maneira mais rápida e direta para fazer fotos, para colocar looks de lojas de moda, bijuteria, comida. Então, sim, o Instagram ele facilitou muito e deu muito mais velocidade para as empresas, para as lojas, para os e-commerces em fazerem as campanhas, as publicações. Facebook ainda, parte do Facebook, eles levavam mais tráfego do que o Instagram. No começo, você tinha a loja, você fazia os seus conteúdos, mas o custo por clique, o custo por acesso para as lojas virtuais eram melhores no Facebook do que no Instagram, porque ele não tinha aquela ideia de clicar num link e ir para a loja. Ele se envolvia muito mais dentro do perfil da própria empresa. Então as táticas, elas eram bem definidas. Você tinha verba para gerar no Facebook e verba para gerar no Instagram. Unindo as duas, você conseguiria aumentar o tráfego para o seu e-commerce. Então, sim, o Instagram ele despertou mais interesses das lojas para fazerem mais conteúdos, porém, o Facebook, por muito tempo ainda, junto com o Instagram, ele levava mais tráfego para o site. O Quintal Original da Terra
Empório localizado em Mogi das Cruzes, é um dos estabelecimentos comerciais que apostam na comunicação e vê a importância de trabalhar a proximidade com seu público, tanto nas redes sociais quanto no offline. Desde o começo, eu não separei o orçamento para poder trabalhar o marketing, porque eu tinha a visão, e ainda continuo tendo, de que eu preciso estar na parte tática e estratégica, atuando em coisas como a parte do marketing, pensando isso e até mesmo operando em cima disso. É um orçamento que a gente nunca disponibilizou. E o que aconteceu desde o início do Quintal é que apareceram pessoas dispostas a permutar esse tipo de serviço. E muitos estudantes de comunicação, principalmente. Então a gente teve uma moça que cuidava das nossas redes sociais logo no começo, e ela tirava as fotos e ajudava a gente a fazer todos os releases e todas as postagens, todas as publicações e as pequenas campanhas, mas sempre comigo junto, né? Nunca foi uma coisa solta. E aí no final do ano passado a gente pediu para não continuar com a parceria, porque eu queria tomar as rédeas disso, eu queria retomar, eu queria repensar como que a gente faria num tom mais intimista e até mais conceitual, que era uma coisa que eu sentia falta. E aí apareceu o João, estudante também, em abril desse ano, pedindo para poder fazer uma campanha de observação do Dia das Mães, em maio. E aí a gente gostou tanto, a relação foi tão legal e as propostas foram tão boas, que a gente acabou montando também uma parceria permutada nessa área do marketing, e que deu super certo. E aí o que eu mais percebo hoje a qualidade daquilo que você está expondo importa. Então a foto, como ela é feita, o produto, como ele está sendo apresentado, ela é super importante, é isso que vai atrair a atenção do público. O conteúdo que você vai gerar em torno disso é importante também, mas ele acaba ficando quase que secundário, né? Em tempos de redes sociais que o consumo é de 3 segundos, de 3 a 5 segundos, e é sempre visual, né? Então vídeo e fotos, esse é o mais importante, né? Para poder atrair, para poder falar para a pessoa, nossa, eu quero ir nesse lugar, eu quero conhecer esse lugar, eu quero comer o que tem lá, eu quero postar fotos de lá. A gente está falando de um negócio que precisa se adaptar às demandas de mercado e precisa estar sempre atento a tudo que acontece para não morrer e para não cair no ostracismo. Comunicar sobre ele é importante, né? É óbvio que também tem formas de comunicação que eu acho que são tão importantes quanto a rede social, e que inclusive eu acho que a gente precisa fazer mais. E eu acho que até algumas campanhas fariam mais sucesso se a gente utilizasse o impresso, por exemplo. Mogi das Cruzes tem quase 1 milhão de habitantes, mas é uma cidade com muitas pessoas muito conservadoras, né? Com públicos muito distintos, muito heterogêneo. Então tem muita gente que consome via panfleto, tem gente que consome via o imã na geladeira, tem gente que consome via o boca a boca. É muito heterogêneo, né? E hoje o Quintal ele realmente está muito conectado à rede social. Então sim, comunicação de uma forma geral é um pilar, tem que ser. Às vezes esses lojistas e empresários, eles não entendem a facilidade que você tem de atingir públicos diferentes investindo em campanhas patrocinadas e não só fazendo conteúdos. Claro, conteúdos são relevantes, são importantes, você pode fazer um por dia, como loja virtual. Eu sempre falo, lojas de moda, loja de artigos para pet shop. Então você tem que fazer várias publicações e você tem que não só publicar produtos, você tem que publicar informações relevantes para o seu negócio como um todo. Você tem que atrair o seu usuário para consumir algum conteúdo dentro das suas redes sociais também. E muitos empresários hoje acham que gerar o conteúdo, gerar novas ideias do que ficar só colocando produto, eles acham que não vale a pena. Outros têm medo ou acham que não vale a pena colocar a cara deles no negócio. Mas, por exemplo, se você vai no balcão da loja dele, a pessoa está lá, só que não, talvez por medo, por vergonha, não sei, eles não querem ir para a rede social. Mas tudo isso é uma marca, tudo isso faz parte da marca, o proprietário está à frente também. Muitas ações que o Instagram trouxe, principalmente com vídeos agora, é essa dinâmica e essa proximidade que as pessoas têm com as marcas. Não necessariamente
necessariamente para outra empresa que faz exatamente a mesma coisa que eu faço vai funcionar, porque tudo depende do relacionamento que ela tem com o seu público. Não existe uma receita pronta, tá? E não existe uma metodologia, você tem que postar mais por causa do algoritmo. Nem sempre. Se você consegue fazer uma conexão muito bem feita, através de um conteúdo, uma copy bem feita, um vídeo criativo, você não tem essa necessidade de ficar inflando os números para você atrair esse cliente. As ações pontuais, elas levam em conta esse nível de relacionamento que a gente precisa ter com o cliente. Geralmente são coisas que dão bastante certo, porque esse mundo digital, ele acaba tirando esse humano, né? Esse contato que a gente tem. E quando a gente faz, por exemplo, eventos offline como esses, de degustação de pratos, a gente consegue aproximar o cliente no físico, né? Que é muito importante, no offline, no caso, né? Agora, a promoção, ela é uma questão, assim, muito polêmica, porque o cliente, hoje em dia, por ele ter uma infinidade de escolha, né? Ele não precisa sair da casa dele agora para comprar um tênis, ele não precisa ir até o centro da cidade, na loja tal, comprar. Ele compra com um clique no celular dele. Então, ele está exigindo uma qualidade maior no relacionamento com as marcas, com as empresas, né? E muitas vezes, promoção, ela tira o valor de marca. Você acha que você está faturando, mas na verdade, o que você está causando você está atraindo, por exemplo, clientes que só estão atrás de preço, não estão atrás de valor, que são caças, promoções, e esse cliente é um cliente que dificilmente ele fideliza, dificilmente ele entra para cartela e tudo mais, e você também está desvalorizando a sua marca porque o cliente pensa assim, aquela empresa, aquela loja tal, ela vai entrar em promoção no final do mês que eu sei, ou no final daquela coleção, então para que eu vou comprar antes? Eu digo que a gente precisa ser adaptativo, isso é uma lei da natureza, uma regra, que quem não se adapta morre, né? E ideias são assim, espaços são assim. Então as promoções, elas vêm muito no sentido da gente também aumentar faturamento, que é um ponto super importante que não dá para ficar aqui, né, sendo muito idealista, mas também para poder entender e conseguir escoar aqueles produtos que não saíram antes e entender se a questão deles era valor, era custo. E aí a gente sempre mescla ações promocionais e também promoções que acabam se tornando fixas, né, campanhas, vamos dizer assim, que se tornam fixas, baseadas nessas duas premissas, nessas duas frentes. A demanda do público e aquilo que não saiu e que a gente quer entender se é o valor que tá atrapalhando. E aí o que eu posso dizer é que é tudo, você cria premissas, você cria hipóteses e na verdade você vai se surpreendendo com a resposta do público, né? A gente já fez campanha de festa junina, por exemplo, que é uma coisa que o Quintal não se propõe a fazer, né? A gente não trabalha com um calendário comercial de datas comemorativas, até porque existe uma visão de sustentabilidade, de decoração, de adaptação, de cardápio, que não faz parte do nosso cerne, mas que a gente acaba fazendo para poder realmente ver se dá certo. E aí a campanha, por exemplo, de festa junina desse ano foi maravilhosa, assim, deu super certo, a gente conseguiu atrair pessoas, ela rolou num horário noturno, foi feita no final de mês, enfim, foi incrível. Tem campanhas que não dão tão certo e aí a gente depois vai entender que talvez seja uma questão de época do mês, daquilo que foi divulgado ou de alcance da publicidade disso, ou então do tempo que isso ficou sendo divulgado, enfim, a gente não consegue entender muito bem por que funciona e por que não funciona. A imprevisibilidade é um dos desafios que os comércios estão sujeitos a enfrentar. Embora colecione ações de sucesso, no dia 27 de outubro de 2023, o Quintal realizou uma degustação de pizzas e combos promocionais por R$ 59,90 em busca de divulgar o horário novo de funcionamento às quintas e sextas-feiras. Nas redes, as estratégias eram voltadas para o happy hour, momento em que os grupos se reúnem após o horário de serviço para a descontração. Na prática, um casal participou. Vocês ficaram sabendo desse combo pelas redes sociais, no Instagram do Quintal, ou vocês chegaram aqui e viram que tinha opção? A gente ficou sabendo pelo Instagram mesmo. Aí a gente falou,
Pode ser legal. Na verdade, a gente não sabia do combo. A gente sabia que teria o happy hour e daí a pizza. Então vocês já acompanham o Quintal no Instagram? Sim. Ah, legal. Vocês já frequentavam aqui? Ou Já dei por outras algumas vezes. Ah, já. 3 vezes. Aham. E como vocês ficaram sabendo daqui? Acho que foi pelo Instagram. Pelo Instagram. O que vocês acham da comunicação do Instagram, assim, as cores, a forma com que faz as publicações? Eu não sei. É bem chamativo pelo... É um lugar tranquilo, você, tipo, dá pra notar que é um lugar mais acolhedor, que tem bastante opção, que é mais... O que eu posso dizer? Não sei. Saudável. Mais saudável, coisas mais orgânicas e assim vai indo. Vocês acham que a comunicação, ela condiz com o espaço? Eu acho que Sim. Tudo que eles pregam no Instagram, vocês acham que... E eles praticam no espaço. E o que vocês acharam da pizza, do combo? Bem gostosa. A gente veio por causa da pizza mesmo, que a gente já conhecia, já tinha comido aqui. E ter o combo foi um fator que fez a gente... Gostar mais ainda. O que vocês acham desse tipo de ação nos estabelecimentos? Você acha que chama mais a atenção de vocês? Que é uma oportunidade? Chama mais a nossa atenção. Quando tem alguma coisa desse tipo é que a gente procura ir nos lugares. Bom, nossa ideia com essa ação era justamente ter um aumento no público aqui, principalmente no horário de happy hour, que é uma novidade aqui para o Quintal. Faz pouco tempo que a gente começou a ter esse horário novo, né? E todas as quintas e sextas o Quintal se estende e fecha às 9 horas. Então a gente queria dar uma movimentada nesse horário do happy hour com um cardápio diferente, com algumas opções diferentes, mais voltadas para esse período em si. A gente fez uma proposta de 2 combos, era uma pizza vegana para quem... Aqui a gente tem um público vegano muito grande também, apesar de não ser um local só para veganos. Então era uma pizza vegana com 2 chopes ou 2 sucos da casa. E o outro combo era 2 lanches de pernil, também com os 2 chopes ou 2 sucos para quem não consome bebida alcoólica. Pensando agora um pouco na estratégia de comunicação, de divulgação dessa ação e desse evento em si, bom, o Quintal ele tem um Instagram aí que a galera é muito ativa, né? Não é nem seguidores, a gente vê como uma comunidade mesmo. O pessoal é bem fiel aqui, o pessoal que vem aqui é o próprio pessoal que interage, que engaja nas redes sociais. Então a gente trabalhou com posts bem orgânicos mesmo, sem estratégia de tráfego pago, por exemplo. A gente sempre usa tráfego orgânico aqui, é o que funciona. Então a gente teve aí, tivemos alguns desafios, claro, como sempre tem em toda a ação, mas eu acredito que assim, a parte de construção dessa estratégia de comunicação foi bem efetiva, bem eficaz, se considerar o tempo que a gente teve. A gente teve 2 semanas para desenvolver uma comunicação em cima de algo que era novo. Então foi um desafio aí para todo mundo que pensou nisso junto, né? Mas acredito que no final tenha dado certo. Pensando um pouco também no resultado dessa ação, sim, a gente teve um conhecimento maior do público referente ao happy hour, porém no dia caiu uma chuva absurda na cidade. E isso a gente sabe que é um empecilho muito grande aqui para o público de Mogi das Cruzes em si. E aí, por conta disso, talvez o evento não foi tão, impactante como poderia ter sido. Justamente por conta da chuva, as pessoas ficam mais receosas de sair de casa, por conta de, enfim, tudo que a gente já sabe referente a chuvas fortes na cidade. A gente trabalha muito mais no story do Quintal, né? A gente teve um descritivo, um post mais descritivo que foi pro feed, ele ficou fixado lá para o pessoal poder olhar. É legal porque a gente sempre deixa o cardápio do menu executivo fixado, então a galera entra no feed para poder ver e automaticamente já via aquele comunicado ali de que ia haver um evento. Mas a gente reforçava muito o evento no Stories em si,
postando às vezes tipo foto do que ia ser servido, foto do espaço. A própria Karime mesmo, geralmente quando ela aparece no Stories do Quintal, a gente tem um engajamento maior porque ela só aparece quando ela vai trazer algum comunicado, alguma coisa que é relevante. Então as pessoas dão mais atenção e dão mais importância, né? Mais do que um post estático. Acho que até pelo ponto da humanização mesmo do perfil. Então, com ela aparecendo, divulgando, tipo, a gente fez uma sequência com ela falando, explicando que não precisava de reservas, enfim. A gente teve uma interação legal no direct, muitas pessoas respondendo. E inclusive, até um parênteses aqui, é que muita gente que não veio ainda mandou mensagem pra gente dizendo que não veio por conta da chuva. Então mostra aí também que a chuva em si acabou atrapalhando um pouco o evento, mas pensando na divulgação em si, acredito que tenha sido bem eficaz mesmo. Tem um público aqui bem misto, né? Então a gente tem desde senhorinhas tomando seu cafezinho aqui no horário da tarde, a galera mais jovem, assim, da minha idade mais ou menos, que vem aqui aos sábados, por exemplo. A gente recebe muita família, então é um público muito misto, não é um espaço só jovem, mas também não é um espaço só de gente mais velha, então é bem abrangente, assim. E pensando no tom de voz que o Quintal usa para comunicar com o público, é muito do que é a Karime. Eu sempre falo isso, né, que o Quintal em si ele é um reflexo do que a Karime do que ela acredita, das ideias e da visão dela. Então é sempre uma coisa mais descontraída, uma coisa mais leve, foge um pouco dessa coisa essa linguagem mais corporativa às vezes, né, mais séria. Então a gente sempre trabalha com essa linguagem, do dia a dia, assim, desde os textos, os títulos, as legendas das postagens, muito do vocabulário da Karime. Eu absorvo muito do que ela fala, apesar de, né, tô sempre com ela, então eu absorvo muito do que ela fala, do vocabulário dela, do jeito dela, para poder passar isso para as postagens, passar isso para as publicações, porque eu acredito que isso gera a identificação do público, né? A Karime é uma pessoa que ela faz questão de atender todas as pessoas que vêm aqui. Então, assim, ela sempre passa na mesa e ela conversa com cada cliente, ela dá a devida atenção ali. Isso é muito legal. Então, a gente passar isso para a rede social é o básico, porque é passar ela para lá.